Quando a gente começa a estudar inglês, primeiro a gente descobre que o verbo to lose significa perder. E até aí tudo bem, to lose, perder, fechou, aprendi. Só que a gente vai estudando mais, evoluindo e começa a perceber que falantes nativos de inglês também usam o verbo to miss, significando perder. E aí, quando a gente vai montar as nossas próprias frases, essa decisão entre escolher entre lose e miss começa a virar um BO, um grande problemão, porque a gente fica pensando, e aí? Será que qualquer um dos dois serve? Será que tem contextos que tem que ser lose e contextos que tem que ser miss? E agora, o que é que eu faço? E nesse sentido, eu tenho duas notícias para você, uma notícia ruim e uma notícia boa. Ainda bem, né, que não é só a ruim. Mas enfim, a ruim é que sim, você tem que escolher entre um e outro dependendo do contexto. Os dois não vão servir para qualquer contexto. Tem contextos que é ideal usar miss, tem contextos que é ideal usar lose. Mas a notícia boa é que em poucos minutinhos você vai aprender isso aqui de forma bem simples porque não tem complicação para escolher isso aí. Até existe uma forma complicada, que é eu te ensinar cada contexto em que se usa lose e depois cada contexto em que se usa miss. Mas não foi assim que eu aprendi de uma forma muito mais fácil e é essa forma que eu uso para ensinar para os meus alunos e tem funcionado bem. Todos aprendem de forma bem tranquila. E o segredo da minha abordagem é o seguinte, não complique no verbo lose. Simplesmente coloque na cabeça que lose é perder e comece a focar somente no verbo to miss. Pense que perder é lose, mas tem alguns casos especiais em que devemos usar miss ao invés de lose, e agora basta aprender esses poucos casos especiais e fechou, show de bola. Mas antes de entrar nessa abordagem, eu só tenho que fazer um pequeno disclaimer aqui, uma observação que é miss também pode ter outro significado além de perder, que é sentir falta, sentir saudade. Então podemos usar miss também assim, e aí não tem nenhuma complicação porque não vai ter outro verbo que vai confundir com miss nesse sentido especificamente. E nesse sentido você vai ouvir frases como I miss my wife. I miss my wife, que é tipo, eu sinto falta da minha esposa. Ou I miss my English classes, ou seja, eu sinto saudade das minhas aulas de inglês. Então você pode usar miss nesse sentido de sentir falta, sentir saudade, seja para pessoas ou para coisas, não tem problema. Mas enfim, esse caso aí é tranquilo e agora vamos sim entrar nos casos em que miss vai significar perder e por isso confunde com lose. O primeiro caso são eventos ou coisas que têm horário marcado, coisas que têm um horário ali para acontecer. Se você perde ou se você se atrasa, você não vai usar lose, você vai usar miss. Então, se você disser, por exemplo, I lost my English class, para falar eu perdi minha aula de inglês, não está certo, porque nesse caso uma aula é algo com um horário marcado que você tem que chegar no horário. Então, você diria I missed my English class. Então, vamos supor que você acordou tarde, perdeu a aula, então você poderia dizer o seguinte, Today, I woke up late and I missed my English class. Hoje eu acordei tarde e perdi minha aula de inglês. O mesmo é válido para uma partida de futebol, por exemplo. Ela também tem horário marcado. Então, se alguém te pergunta, Did you watch the soccer match? Você assistiu a partida de futebol? Você poderia responder, No, I missed it. I missed it. Ou seja, eu perdi ela. Esse it é o ela. No português, a gente até pode falar simplesmente eu perdi, né? Sem pôr o ela. Eu perdi. No inglês, não. Você tem que falar I missed it. E quando você perde o prazo para fazer alguma coisa, também vai entrar nesse contexto aí de perder eventos com data e horário marcado. Então, por exemplo, I missed the deadline for my application. I missed the deadline for my application. Ou seja, eu perdi o prazo para a minha inscrição. Essa palavra deadline é o prazo nesse contexto de quando você tem um período para realizar tal coisa. Então tá aí, em resumo, coisas com horário marcado, data marcada, você não vai usar lose, você vai usar miss. Mas tem mais uma coisa aqui, um segundo caso que eu quero dizer, que é quando você perde um transporte, por exemplo, perdeu ônibus, perdeu táxi, perdeu avião, perdeu trem, não vai dizer lose. Então, o passado de lose é lost. Então, você não vai dizer I lost the bus para falar eu perdi o ônibus. Isso aí parece que você tem um ônibus, estacionou em algum lugar e agora você não consegue lembrar onde você estacionou e perdeu o seu ônibus. Está lá, cadê meu ônibus? Cadê meu ônibus? Cadê meu ônibus? Não. Se o que você quer dizer é perdi o ônibus, no sentido de perdi o horário do ônibus e fiquei sem pegar o ônibus, você vai usar o verbo miss
que é um verbo regular, então o passado é missed. Então você vai dizer simplesmente I missed the bus. I missed the bus. Eu perdi o ônibus. Se fosse o avião, poderia dizer I missed the plane. I missed the plane. Eu perdi o avião. Não é tão comum assim. Geralmente o que eles dizem é eu perdi o voo. Então ficaria I missed the flight. E não tem um problema assim com I missed the plane, mas é mais comum I missed the flight. Se fosse o trem, I missed the train e por aí vai. Perdeu um transporte? Miss. Não use lose. E é simplesmente isso, 2 casos mais abrangentes que você tem que saber. Agora tem uns casos especiais aí que são expressões com miss que não se enquadra muito bem nessas regrinhas que eu falei. Mas as expressões que eu quero falar com você aí que são importantes são só 2. Então já vou te ensinar elas aqui, ó, que é moleza de entender. A primeira é to miss the point. To miss the point. Que ao pé da letra significa perder o ponto, mas na prática o que a pessoa está querendo dizer quando ela te diz que you missed the point é que você não entendeu bem o que ela queria dizer, você entendeu isso aí para o lado errado, não é bem assim. Então vamos supor que a gente está conversando aqui que comer pizza não é uma coisa muito saudável de se fazer. E aí você, uma pessoa muito extremista, fala, então nunca mais eu vou comer esse negócio de pizza, parei, agora é só alface e cenoura, vou ficar igual um coelho aqui agora, comendo só mato. Enfim, você foi extremista, né? Você teve uma opinião radical do assunto. Mas não era o que eu queria dizer. O que eu queria dizer é que comer pizza não é saudável, então você deveria comer menos, não é parar de vez. Então eu poderia dizer isso aqui em inglês, ó. You missed the point. You can eat pizza, just not every day. You missed the point. You can eat pizza, just not every day. Ou seja, você entendeu errado, você foi para o caminho errado. Você pode sim comer pizza, só não todo dia. Então tá aí, bem simples de entender. E a outra expressão aqui é miss the target. Miss the target. Target é alvo. Isso aqui é bem ao pé da letra mesmo, é simplesmente errar o alvo. Miss the target, errar o alvo. Então tá lá o sniper, né, que é aquele atirador que atira de longe, assim, e você poderia dizer em inglês, the sniper missed the target. Ou seja, o atirador, o sniper, errou o alvo, errou a pessoa em que ele ia atirar. Graças a Deus, porque eu odeio matar gente aqui nos meus exemplos. Tem hora que eu sou obrigado a matar alguém aqui nos exemplos, mas não curto essa história não. Então, o sniper missed the target. Errou o alvo. Na verdade, você pode, em geral, mesmo usar miss quando você tenta acertar algo em alguém, literalmente, sei lá, tacar uma pedra, dar uma estilingada na pessoa, e se você erra, você pode falar I missed it. Quer dizer, eu errei ele, se ele fosse uma latinha que você queria acertar, ou I missed it, se ele fosse um pássaro, ou seja, errei o pássaro, mas não faça isso não fica tirando pedra em pássaro não, que é sacanagem. Então, enfim, é simples, basicamente é isso aí, entender os casos que eu falei, quer falar perder em outros casos que fogem disso aí, você vai usar lose. Então, não tem nem o que explicar sobre lose, mas vou dar aqui alguns exemplos para você ver como é que funciona nas frases. I lost my wallet. I lost my wallet. Eu perdi minha carteira. Eu perdi uma coisa. Então, você não perdeu nada com o horário marcado. Você não perdeu um transporte. Não entra nas expressões que eu falei. Então, pronto. Lose. E o passado é lost. Então, I lost my wallet. Perdi minha carteira. Quando você perde uma coisa, um objeto, é realmente lose. Ou I lost my patience. I lost my patience. Ou seja, eu perdi a minha paciência. Não é horário marcado, não é transporte. Vai usar lose. E o mais legal aqui. He lost the game. He lost the game, ou seja, ele perdeu o jogo. Essa pode ser um pouquinho confusa, porque ele perdeu o jogo significa que ele jogou e não foi vitorioso, ele perdeu a partida. E confunde porque eu poderia falar he missed the game, mas aí ele perdeu o jogo em outro sentido, no sentido de que ele queria assistir, não chegou a tempo ou não foi ver. Então, ele perdeu de não poder ter assistido. E quando você fala he lost the game, ele perdeu porque ele jogou e foi o perdedor no jogo. Então, basicamente é isso aí. Se tem alguma dúvida ou algum contexto de miss que eu não falei e você acha que é importante, coloque aqui nos comentários. E, claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma dica de inglês. Até!